estava percebendo que há um fenômeno aqui. Sempre sentam deste lado, ó, o lado de cá quase não tem pessoas. Mas assim, é só um fenômeno que a gente acompanha, mas vocês fiquem à vontade para sentar onde quiserem, tá bom, gente? Gente, é muito bom estar com vocês hoje aqui. Vamos começar uma nova série e estaremos juntos todos os domingos para desfrutarmos das delícias das mensagens do Apocalipse. A gente fala delícia porque quando a gente entende o que é o Apocalipse, aí a gente percebe quantas bênçãos existem por trás das mensagens aparentemente assombrosas. Tem muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse por conta do fato de ter muitos monstros, bichos de 7 cabeças e tantas outras coisas. Eu estou estudando agora o Apocalipse com uma prima minha, que ela levou tempo para querer estudar, porque ela tinha receio por conta de tanta coisa ruim que parece e que aparece no livro do Apocalipse. Conta a história de que um dia o pastor Bulhon, ele foi fazer uma viagem. E quando ele pegou o voo de São Paulo a Brasília, ele sentou ao lado de uma senhorinha por volta de 60 a 70 anos. E ele percebeu que ela estava assim, triste, chorando, e ela ficou muito temerosa enquanto estava ali dentro. Mas ele não falou nada, ficou ali, aguardou até que ela se acalmou, o voo começou, e depois que ela estava mais tranquila, ela olhou para ele, deu um sorrisinho e deu bom dia. E ele então perguntou, está tudo bem? E ela falou, não, não está bem. Eu perdi meu marido e agora recebi a notícia que meu filho faleceu. Eu não entendo por que a vida é assim. Eu não faço nada de errado, eu vou à igreja, eu rezo meu terço. Por que as coisas têm que acontecer desse jeito? Então o pastor Bulhon, ele abriu a Bíblia e leu um texto de Apocalipse. E ela ficou surpresa e perguntou, isso está no Apocalipse? E ele disse, sim. E ela fez, puxa, eu não entendia. Eu sempre achei que o Apocalipse fosse um livro muito difícil e um livro que só falava de destruição e de monstros. E ele então falou, não, o livro do Apocalipse, na verdade, é o livro da esperança para os nossos dias. E é por isso que nós estamos hoje aqui, para estudarmos o livro de Apocalipse e aprender as grandes verdades e as revelações de Deus para nós, para os nossos dias e ainda para os dias por vir. Quero convidá-lo a mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos juntos mais uma vez. Hoje estamos aqui para estudarmos o livro do Apocalipse. Está começando a primeira noite de uma série de 9 noites que passaremos juntos. Clamamos nessa hora, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos ajudando a entender essa revelação, iluminando nossa mente. Pedimos, ó Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Apocalipse, este é o livro que nós iremos entender agora, aprender um pouco. O que significa Apocalipse? Apocalipse, queridos, diferente do que Hollywood faz, diferente do que os grandes produtores de games, que apresentam o Apocalipse como uma destruição total, que apresentam o Apocalipse como um caos e que não mostra nenhum tipo de saída, nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de esperança. De fato, o Apocalipse apresenta quadros tristes, quadros tenebrosos, mas nada mais é do que um alerta de Deus para que a gente possa estar pronto para enfrentar tudo e sair ileso,
seguro e na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Nós costumamos dizer que o Apocalipse é igual quando um pai começa a orientar o seu filho e apresentar dentro da vida as coisas boas, mas também as coisas ruins. Ele apresenta, o pai que ama o seu filho, apresenta o mundo de forma para que ele se prepare para as grandes dificuldades da vida. Eu me recordo que quando eu era mais jovem, e eu estava disposto a sair de casa, e eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ir embora. A minha mãe criou o terror. Meu filho, não faça isso, o mundo lá fora não é tão simples assim. Eu não sei se alguma mãe ou algum pai fez isso com vocês, mas minha mãe realmente pintou um quadro tenebroso do que era o mundo. E de fato tem muitas coisas que a gente tem que ter cuidado. Mas com uma boa orientação, uma boa educação, eu pude enfrentar as coisas difíceis, mas também pude gozar das coisas boas que o mundo oferecia quando eu saí de casa. Quando eu saí de casa, eu aprendi a buscar o meu ganha-pão, meus próprios recursos para sobreviver. Quando eu saí de casa, eu aprendi a ter que resolver problemas que antes eram meus pais que resolviam. Então, dentro do Apocalipse, nós encontramos também orientações de Deus para que a gente possa enfrentar a vida de forma mais segura, mesmo que o quadro pareça ser difícil, e também a gente aprende a ter o pé firme no chão, sabendo onde pisa e aonde quer chegar. O Apocalipse serve para isso, para nos orientar em meio a tantas dificuldades. Sabe, a palavra Apocalipse, ela vem de duas palavras do grego. Apo, que significa afastar-se de, e calipto, que significa encobrir, esconder. Ou seja, em outras palavras, é afastar o que está encoberto, ou encobrindo. E numa linguagem mais simples, eu quero exemplificar aqui. É como se a gente estivesse olhando pela janela e tem alguma coisa do outro lado, mas você não consegue entender o que é, porque tem uma cortina. Ela está mostrando um pouco, mas você não entende o que é, porque a cortina esconde partes do que está lá fora. E então, você vai até ela, abre a cortina e consegue enxergar perfeitamente o que está do outro lado. Então, revelação tem que ver com retirar o véu ou remover o que está encobrindo alguma coisa. Então, nada mais é do que revelação de Deus para nós. Sabe, ali em Apocalipse 1:1 apresenta justamente essa introdução e dando origem ao significado do nome Apocalipse. Eu quero compartilhar com você essa leitura. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Veja, o autor ele já começa apresentando, fazendo uma introdução ao livro da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então o Apocalipse ele já começa a introdução dizendo o significado. É uma revelação de Jesus Cristo. Mas no versículo 3, traz agora a importância de se estudar este livro. Olha o que diz aqui. Bem-aventurado, versículo 3, aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que nós temos aqui? Primeiro,
Deus apresentando o significado do livro. E logo em seguida, Deus dizendo as bênçãos que a pessoa que lê, a pessoa que ouvir e pôr em prática, vai receber. Ele diz logo de início que felizes são aqueles que estudam o livro do Apocalipse. E por que são felizes? Porque o tempo está próximo e Deus quer advertir, quer orientar, quer que você esteja precavido de tudo que vai acontecer para que você não passe por problemas. Então, se você analisar que Deus está tentando avisar a humanidade de que existe um caminho tortuoso, mas no meio desse perigo todo, existe também um caminho seguro que leva à salvação, que chega num outro lado de glória, então o livro do Apocalipse nada mais é do que um mapa do ouro, onde a gente vai poder seguir os passos e chegar ao destino com toda a segurança. Vamos falar um pouco sobre o autor do livro. Ele se apresenta como João, e de fato nós entendemos que foi João, o evangelista, aquele que era, vamos dizer assim, mais próximo de Jesus Cristo. Em João, no capítulo 21 e o versículo 20, diz assim: o discípulo a quem Jesus amava, o qual da ceia se reclinava sobre o peito de Jesus. Olha que interessante. João era o discípulo amado. E, na verdade, entre todos os discípulos de Jesus Cristo, João foi o último. Todos haviam já falecido de formas cruéis e João ficou ali como o último apóstolo, o último discípulo de Cristo. Agora, quem era João de fato? João, ele foi chamado por Jesus Cristo, ele era apenas um humilde pescador, mas ele era um homem rude, um homem que perdia paciência com facilidade, um homem que, na verdade, pelo seu estado impetuoso e egoísta, tinha se envolvido com muito problema. E Jesus então chama esse homem e o transforma em o discípulo amado. Ele era tão impetuoso que o seu apelido era Filho do Trovão. E alguém pensava que Thor era o filho do trovão, né? João era o filho do trovão. Por quê? Porque ele realmente era explosivo. Ele não tinha paciência. E ele acabava descontrolando e por isso se metia em grande encrenca. Só que, na ocasião em que Jesus foi preso, todos os discípulos abandonaram, menos João. João foi exatamente aquele discípulo amado que acompanhou Jesus ao pé da cruz, e ele estava lá, junto com Maria, a mãe de Jesus, e Maria Madalena, que também não saiu de perto de Jesus. E João recebeu ali a incumbência de cuidar da sua mãe, a mãe de Cristo. Então veja como que quando Deus encontra, ele faz transformações na vida da pessoa. E João, ele foi transformado. Ele foi tão transformado que ele passou a seguir Jesus Cristo em todos os momentos. E de acordo com alguns historiadores, ele chegou a ter características de Jesus Cristo. Jeito de falar, jeito de se comportar. Ele acabou se aperfeiçoando na forma do próprio Cristo. E agora, ele, com grande fé, com grande temor a Deus, ele enfrentou grandes homens do império. Ele enfrentou imperadores Vespasiano e o Tito. Eles foram bravos guerreiros, mas foi com Domiciano que ele de fato teve problema. Domiciano, ele era um imperador que não tinha firmeza, ele não era aquele imperador forte. E por não ser forte, ele agora queria impor às pessoas que o adorassem e o servissem. Diferente dos outros imperadores, que ele tinha postura e as pessoas respeitavam por sua postura. E foi justamente porque João não quis
como se diz, adorá-lo, porque o Domiciano, ele reivindicou o título de Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. E ele fez com que todos jurassem adoração a ele. E aí João, claro, rejeitou tal forma e por isso ele foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervente. E ele escapou. É claro que o milagre de Deus estava por trás de tudo. E eu fico imaginando, não apenas João, mas quantos discípulos, quantos apóstolos de Cristo. Aqui vale para a gente abrir uma janela, para a gente pensar um pouco. Quantos desses servos de Deus padeceram, sofreram e morreram em nome do Evangelho. E às vezes nós, por conta de uma coisa tão pequena, nós já esmurecemos, ou nós já nos acomodamos, ou alguns chegam até mesmo a negar a fé. Coisas pequenas. Esses homens, como João, foram homens que não tinham do que se esconder. Eram homens que vinham em nome do Senhor e por isso eles estavam prontos para viver ou para morrer. Esse era também João. E João, então, depois de passar pelo caldeirão, ele foi levado preso e exilado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica ali próximo ao litoral, onde é a atual Turquia. São várias ilhazinhas pequenas. Fica entre a Turquia, próximo ali às margens da praia da Turquia. E mais abaixo tem também a ilha de Creta. E um pouco ao lado fica ali a Grécia e também outros países. Ali ele ficou exilado, totalmente preso, numa ilha onde não escaparia de maneira nenhuma, porque para todo lado que ia era água, sem falar que tinha os vigilantes. Então eles ficavam exilados, eles não ficavam presos literalmente em cadeias, eles podiam circular pela ilha, mas mesmo assim eram vigiados. E João ficou ali, e foi exatamente na ilha de Patmos, onde a solidão, por estar longe dos seus, longe da igreja, que Deus então falou e apresentou toda a visão do livro de Apocalipse. O Senhor Jesus é o amigo que adverte aqueles a quem ele ama. E por isso João começou a escrever o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse, ele é basicamente formado por símbolos. A simbologia que é apresentada no livro do Apocalipse tinha duas funções. Uma era para preservar o conteúdo do livro. Porque se o conteúdo do livro fosse escrito literalmente, os governadores, os governantes da época, iriam tomar as escrituras dele e ia prejudicá-lo ainda mais. Então, para os que não entendiam a simbologia, o livro de Apocalipse passou a ser um livro literário, naquela época. E ele foi escrito em forma de cartas. E nós vamos aprender ainda sobre as cartas que foram enviadas às 7 igrejas. Então, o livro foi preservado por conta da simbologia que tinha, parecendo que fosse um livro de ficção ou um romance, ali com vários tipos de animais terríveis. E quando se lia, ninguém entendia, então a mensagem passou tranquilamente. E também a simbologia protegia os cristãos da época que recebiam aquelas cartas. Então, o livro do Apocalipse, ele foi preservado até os nossos dias, justamente por conta da simbologia. Agora, essa simbologia, ela também é necessária justamente para que somente aqueles que tirem tempo para estudar possam compreender a orientação divina para os nossos dias.
Hoje em dia, pouca gente realmente entende o livro do Apocalipse. Poucas igrejas realmente conseguem desvendar o que chamamos de mistérios. A Bíblia, ela precisa ser amparada em todos os pontos. Quando nós lemos um livro, pode ser o Apocalipse ou até outros livros, para que a gente entenda realmente o contexto e a mensagem, nós precisamos apoiar em outros livros também. O livro de Apocalipse, ele é, vamos dizer assim, fortalecido pela mensagem do livro de Daniel. E um completa o outro. Então, se a gente não fizer uma leitura correta, a gente acaba não entendendo a mensagem que Deus tem para cada um de nós e ficamos só com a parte literária e não com o significado da simbologia. Então, dessa forma, João conseguiu escrever tudo. As pessoas que liam achavam que era uma espécie de romance de terror, mas aquele que dava ouvido entendia que, na verdade, ela é uma mensagem de esperança que anuncia o retorno de Jesus. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos entendendo que Jesus está enviando uma mensagem dizendo que em breve voltará. Esse é o ponto central do livro do Apocalipse. Desde o começo até o fim, ele apresenta Jesus Cristo. E não apresenta Jesus Cristo como um Messias, mas apresenta como nosso intercessor e rei que voltará para buscar aqueles que forem fiéis a ele. Então o livro de Apocalipse, ele é muito importante para ser aprendido em nossos dias. E comparado com o quadro em que nós estamos vivendo, nós percebemos que ele está muito mais atual do que antes. A cada dia que passa, ao invés do livro do Apocalipse ficar defasado, ele está cada vez mais atual. Porque é exatamente quando uma profecia se cumpre que o livro ganha força e valor naquilo que ele escreveu ou apresentou. O livro do Apocalipse, queridos, é um livro que nos traz segurança. Segurança em saber que existe um Deus que não abandonou seus filhos. Segurança em saber que esse Deus que não abandonou está guiando e acompanhando lado a lado cada passo que estamos vivendo nesses últimos tempos. E segurança em dizer que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Sabe, quando nós damos atenção, nós percebemos que existe nas suas mensagens uma advertência, mas também um convite. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E ele ainda confirma, dizendo no versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para essa introdução ao livro de Apocalipse, que hoje é apenas uma introdução, o tema de hoje é apenas para mostrar o que é o Apocalipse, quem o escreveu, em quais condições ele estava, que tipo de advertência tem, mas qual é também a bênção no final de todas as coisas. Estamos apenas iniciando. E no episódio de hoje que nós estamos apresentando, nós podemos descobrir algumas coisas. Primeiro, Apocalipse não é um mistério. Na verdade, ele é uma revelação de Deus para o seu povo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os seus símbolos foram introduzidos justamente para proteger a integridade do seu conteúdo e também para que a mensagem chegue ao seu povo. Terceiro, João ele foi perseguido justamente por ter sido fiel. E por ter sido fiel, Deus o usou para ser o porta-voz da última mensagem para o povo
do tempo do fim. Em quarto, mesmo em solidão na ilha, Deus quebrou essa solidão usando ele para escrever esse livro extraordinário. E assim a gente pode se deliciar justamente das promessas de esperança que nós temos através do ensinamento desse livro. Ao invés da gente ter temor, melhor dizendo, ao invés da gente ter terror, nós podemos ter o temor na presença do Senhor. E por fim, queridos, o Apocalipse é um livro de boas novas que anuncia a volta do Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós estamos no início dessa jornada chamada a última chamada. E de fato, as mensagens que iremos aprender durante esses dias, nesses domingos, que vai se estender até o dia 19 de junho, as mensagens que vamos aprender aqui, vai mostrar que o Apocalipse é a resposta divina para uma humanidade que anda confusa com tudo que está acontecendo no planeta. Mas para entendermos, precisamos estar dando ouvido à sua mensagem. Entender que esse livro tem uma mensagem importante, não apenas para o tempo de João, quando ele escreveu a carta às 7 igrejas, mas também que aponta para um momento final da história, aonde aquele que for fiel até o fim receberá o galardão. Agora, qual é a mensagem que de fato o Apocalipse tem para nós hoje? O que Deus quer nos comunicar? Essa e outras perguntas nós vamos desvendando ao longo dos nossos estudos. Mas uma coisa precisa ficar certa, queridos. O meu convite para você nessa noite é que você de fato tire tempo para aprender sobre as mensagens do Apocalipse. Não apenas aqui, mas em casa. Leia o livro, acompanhe o cenário que se encontra o mundo, a sociedade. Veja tudo que está ao nosso redor. Entenda o quanto Deus realmente tem mantido o seu povo. Se de fato Deus não estivesse no controle de todas as coisas, o mundo já tinha sido destruído de forma caótica. O apelo para nós, o apelo de Deus hoje é: ouve a mensagem do Senhor. Atende a tudo que temos que aprender. Se comprometa em não apenas aprender, mas também a ensinar e pôr em prática na vida diária. A mensagem do Apocalipse é um convite divino para os seus filhos, e este convite divino tem que de fato alcançar o coração de cada um de nós. Cristo está às portas, meus irmãos. O Senhor Jesus voltará. E quando Ele voltar, Ele quer ver seu povo de pé. Ele quer ver o seu povo não com aquele olhar de terror, mas sim com aquele sorriso de vitória. E quando estudarmos o livro do Apocalipse, entenderemos que não só Ele está próximo, mas que temos um caminho seguro ao lado do Salvador. Meu apelo para você nessa noite é que você realmente pegue gosto pela palavra do Senhor, em especial o Apocalipse. Deseja estudar? Deseja aprender mais? Deseja compartilhar também o conhecimento que já tem? Então eu quero encerrar com uma oração e pedir a Deus que lhe abençoe. Você pode se levantar? Você que está em casa pode acompanhar? Este é o momento. Deixe Deus abrir o seu coração. Deixa Deus conduzir os seus passos. Deixa Deus abrir os seus olhos e revelar as bênçãos que tem do outro lado da cortina.
Senhor, nosso Deus e Pai, agradecidos somos pela oportunidade de aprender uma introdução do livro do Apocalipse. Há muitos símbolos, ó Deus, que iremos aprender e que iremos entender. E quando entendermos, ó Deus, de fato, a Tua mensagem, ela chegará como um bálsamo em nossa vida. Não é para trazer tristeza, não é para trazer medo, pavor. Pelo contrário, é para tirar de nós sorrisos, tirar de nós esperança, tirar de nós a confiança que estamos seguros nos braços de Jesus. Ajude para que essa revelação, que aos poucos iremos estudar, possa, como João, nos transformar pouco a pouco, até que todos possamos também ser considerados por Cristo como discípulos amados de Jesus. Fica conosco, ó Deus, nos leve com segurança para casa. Nos abençoe nessa noite. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tudo bem com você que está conectado aí com a gente? Que eu tenho retorno aqui, sabia? E eu quero aproveitar para mandar um abraço para você que assistiu esse culto com a gente. Eu sei que tem um pessoal que entrou desde o comecinho no Facebook, que acompanhou com a gente, a Janete, a minha sogra, lá de São João del Rei, o François Mitterrand também, a Alice Balbino esteve conectada aqui com a gente, a Maria Silva também, a Ana Paula Matos, do bairro do Reborjão, a Claudete Rosângela, também do bairro do Reborjão, esteve conectada aqui com a gente. Gente, muito bom ter vocês aqui assistindo esse culto com a gente, muito abençoado, né? Lembra de compartilhar essa mensagem com quem não pôde assistir ao vivo e convida para assistir no próximo domingo a nossa próxima transmissão do nosso tema 2, que nós vamos estudar. Vou continuar falando aqui, quem estava conectado com a gente, a Maria Aparecida também,
A Bárbara Barbieri também estava conectada aqui com a gente, o Luciano Matos e a Fátima Oliveira. Esse pessoal todo que eu falei até agora estava conectado no Facebook, mas eu também quero mandar um abraço para quem estava no YouTube conectado com a gente. A irmã Terezinha é lá de Paraisópolis e ela esteve conectada aqui com a gente, o irmão Antônio Dias. E a irmã Elisângela, ela mandou um abraço especial lá de São José do Alegre. Que bom que nós estamos alcançando as nossas cidades vizinhas. Elisângela e José Antônio, muito bom ter vocês conectados aqui com a gente. Domingo que vem, 7h15, nós vamos começar. Se você recebeu o link da playlist, pode ir lá naquela playlist que o nosso link vai estar lá. Se você recebeu só o link, pode confiar que quem te convidou vai te mandar no domingo o link certinho para você assistir com a gente. A Marli Oraboni de Souza também esteve conectada com a gente no YouTube. Agradeceu a oportunidade de participar dessa mensagem maravilhosa com a gente. Graça e paz, irmã. A Janaína Reichard também participou aqui com a gente, de Teófilo Otoni. Janaína, estamos longe, mas estamos conectados aqui. Teófilo Otoni, Itajubá, que bom que você acompanhou essa programação com a gente. E a Carmen, que é amiga da minha mãe, também assistiu aqui pelo YouTube esse culto maravilhoso. Olha, eu vou repetir o convite para vocês mais uma vez. A nossa série de estudos, A Última Chamada, continua. Ela continua no próximo domingo, e no próximo domingo, e no próximo domingo. Nós ainda teremos 8 domingos sobre esse estudo maravilhoso que é o Apocalipse. Você pode ter ouvido alguém falar que o Apocalipse é um livro que não pode ser estudado, mas você está tendo a oportunidade de desvendar todos os segredos e mistérios que Deus revelou para nós no Apocalipse. Então, se você gostou dessa mensagem, compartilha, esteja aqui conectado com a gente no próximo domingo. Um abraço para você que está em casa. Nós esperamos você no domingo que vem. Eu estou repetindo muito porque a repetição é a mãe do aprendizado. Volta domingo que vem. Compartilha essa mensagem. Um abraço para vocês aqui de toda a equipe de Itajubá, da Igreja de Itajubá, do nosso pastor. Nós ficamos muito contentes em saber que vocês estão conectados, assistindo e adorando ao Senhor conosco.